Capítulo 30. Prepare seu povo, ensinando a ele a palavra de Deus. Uma das principais responsabilidades como pastor é alimentar o rebanho. 1 Pedro 5:2. Esta estava entre as últimas exortações que Jesus fez antes de subir ao céu. Sua mensagem tripla a Pedro foi para que ele alimentasse tanto os cordeiros como as ovelhas. A verdade bíblica é comparada nas Escrituras ao alimento. A palavra de Deus, especialmente em seus ensinamentos mais simples, é comparada ao leite que alimenta. Seus ensinos mais doutrinários são comparados ao alimento sólido. Jesus disse que suas palavras serviam de alimento. Davi testificou sobre a palavra de Deus que era mais doce do que o mel para ele, Salmo 119, 103. A saúde e a força espiritual dependem do alimento espiritual. A vida espiritual fraca numa congregação geralmente indica que o pastor não está apacentando devidamente as suas ovelhas. O pastor que se deixa que o seu povo não esteja interessado em verdades espirituais profunda, nos revela duas coisas. Primeiro, ele não levou seu povo a um andar profundo com Deus, e ele não tem alimentado o povo com a verdade bíblica adequada. Só os espiritualmente doentes não têm fome de alimento espiritual. O serviço espiritual para Deus depende da saúde espiritual e esta depende do alimento espiritual adequado. A base para preparar o povo de Deus para o serviço espiritual é torná-lo espiritualmente forte e ensiná-lo bem. Eles devem conhecer a palavra de Deus para serem guiados ao serviço de Deus, poder responder às perguntas e levar os não salvos a Cristo. Os cristãos devem estar sempre preparados para responder a quem quer que pergunte a razão da esperança que eles têm. Paulo lembrou aos presbíteros de Éfeso: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Suas palavras seguintes foram: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Paulo relaciona os dois conceitos. Ele é inocente do sangue de todos, porque declarou toda a vontade de Deus. Agora, os presbíteros devem fazer o mesmo. É isso que está envolvido na ideia de vigiar o rebanho, de ser pastor da igreja de Deus. O que você deve fazer para anunciar todo o desígnio de Deus? Vamos aqui passar a relacionar esses tópicos. Tópico 1. Baseie o seu ensinamento sobre toda a palavra de Deus. Use os dois testamentos. O Antigo Testamento era a única Bíblia que os apóstolos tinham. Todas as suas mensagens estavam baseadas nele. Não negligencie o Antigo Testamento. Quem quer que declare toda a vontade de Deus deve estar familiarizado com ele e compreender cada livro da Bíblia, de modo que o Espírito Santo possa guiá-lo para pregar sobre qualquer parte e usar as Escrituras inteira. Próximo tópico. Durante um período de vários anos, cubra cada um dos tópicos principais da Bíblia. Quando Deus considera certos assuntos suficientemente importantes para serem incluídos repetidas vezes na sua palavra, eles são importantes para o povo de Deus. Outros tipos de pregação podem ser usados, mas apenas mediante pregação expositiva, através dos livros da Bíblia, é que toda a Escritura pode ser inteiramente coberta. Deus irá guiá-lo com relação à sequência a ser seguida. Uma pessoa espiritualmente preguiçosa, que não esteja lendo ou estudando adequadamente toda a palavra de Deus, tende a pregar a maior parte das suas mensagens com base na mesma seção da Escritura ou no mesmo tópico. Outro item. Coloque sua ênfase onde Deus a coloca. Dê atenção constante às principais ênfases da Escritura. O que Deus só menciona em 1 ou 2 versículos da Escritura não é um tópico importante para o seu ministério. Os tópicos que se repetem são, obviamente, de grande interesse para Deus. O uso constante de uma Bíblia de referência e de uma concordância
é uma necessidade para o seu estudo bíblico eficaz. Outro item. Baseie solidamente o seu ensino em cada doutrina principal da Bíblia. A Bíblia não é organizada como um manual de teologia sistemática, mas a sua compreensão sistemática da doutrina é essencial para que você conheça e pregue toda a vontade de Deus. Você não pode apresentar mensagens na forma concisa e altamente organizada de um capítulo num livro de teologia. Você precisa digerir a doutrina, pregando e ensinando numa linguagem que o seu povo compreenda e, no correr de um determinado período de tempo, ir afirmá-lo em cada uma das doutrinas bíblicas importantes. Você pode, ocasionalmente, ensinar uma série de doutrinária durante algumas semanas. Todavia, o ensino doutrinário sistemático pode ser também incluído pouco a pouco em suas mensagens regulares. Continue a ensinar conceitos doutrinários, assim como aplicações práticas. Primeiro você deve compreender a doutrina claramente. Só então poderá ensiná-la com simplicidade, com ilustrações e aplicações que permanecerão no coração e na mente das pessoas. Se o seu coração estiver em chamas com a doutrina, e deve estar, o seu ensino será eficaz e terá vida. Outra observação. Inclua constantemente uma aplicação prática. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo sessão por sessão, a fim de ajudar as pessoas nas situações da vida real. Sua verdade eterna é relevante para todos, mas nem todas as sessões são igualmente relevantes ou urgentes para um dado momento. Outra coisa, transmita uma visão geral clara do grande plano de Deus. O seu povo deve ser ajudado a compreender a grandeza, a glória e a importância do plano geral de Deus para todas as eras. Ajude-o a compreender a unidade do plano de Deus e o papel significativo que Deus tem para ele nesse plano. Nada faz as Escrituras ficarem mais vivas e mais relevantes para o seu povo do que passar a ele uma ideia da sua própria parte no grande plano de Deus que se estende até a eternidade. Ele então vibrará com um impacto prático para os nossos dias e a grande promessa escatológica para o seu amanhã na eternidade. Desse modo, você irá equipá-lo para se desenvolver no propósito contínuo de Deus, com orientação prática para servir ao Senhor significativamente em suas vidas diárias, e irá ajudá-lo a ver sua parte na igreja de acordo com o plano eterno de Deus.